Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no segundo livro de Reis, no capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 8. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 8. Vamos então ler. Diz assim: Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse a seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima, um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. E um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Bem, vamos até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, nós vamos meditar neste texto alguns aspectos e começando por dizer que o nome Eliseu significa Deus é a salvação. E quando nós lemos acerca daquilo que Eliseu realizou durante o seu ministério, nós vamos entender a forma como Deus age e também a forma como Deus usa o homem para o seu projeto de salvação. O primeiro aspecto que nós podemos aqui identificar é que Deus não tem o mesmo chamado para todos nós. Deus não pede o mesmo de todos, mas, apesar disso, todos nós podemos participar e é importante entender qual é o chamado que Deus tem para a nossa vida. Se olharmos para Eliseu, nós vemos que ele era um homem ocupado, um homem que tinha a sua lida, a sua forma de ganhar o sustento, era um agricultor. Ao mesmo tempo ele servia ao Senhor, ele não foi chamado assim do nada, mas a determinado momento Deus enviou o profeta Elias para que ele fosse chamado para dedicar a sua vida a tempo inteiro ao serviço do Senhor. E Eliseu, entendendo o chamado do Senhor para a sua vida, ele despediu-se da sua família, fez ali também uma festa, um evento em que ele se despediu da sua antiga vida e ele passou a seguir Elias de uma forma bastante mais assídua. A palavra nos diz que não apenas Eliseu aceitou e se sujeitou ao chamado de Deus na sua vida, mas em determinado momento ele próprio tomou a iniciativa de buscar a Deus com todo o seu coração. A palavra nos diz que quando Elias, o Senhor mostrou que o iria arrebatar, que o iria levar, Elias, ele se dirigiu a vários locais e cada vez que ele partia de um lugar para o outro, ele dizia a Eliseu: olha, Eliseu, fica aqui. Mas nós vimos que Eliseu, nesse momento, ele mostrou que tinha um intento bem definido no seu coração de não deixar Elias até que obtivesse aquilo que era o desejo do seu coração. E no final, Elias, percebendo que havia ali na parte de Eliseu uma busca, um desejo, ele pergunta a Eliseu: Eliseu, o que é que tu queres? E Eliseu, ele podia ter pedido muita coisa, podia ter pedido riqueza, podia ter pedido poder, mas a palavra nos diz que Eliseu ele pediu porção dobrada do Espírito do Senhor. E para nós, este pedido pode parecer um pedido simples, pacífico,
Muitas vezes nós pedimos e oramos ao Senhor que Ele nos dê mais do seu Espírito, mas nós devemos admitir que muitas vezes quando nós fazemos esse pedido, nós pedimos de certa forma para que Deus nos use, para que possamos ser usados nos dons espirituais, para que o Senhor nos dê sabedoria, para que haja manifestações do poder do Senhor na nossa vida. Mas raramente nós o fazemos com o entendimento de que pedir porção dobrada do Espírito do Senhor é aceitar uma sujeição maior ao seu domínio na nossa vida. E foi exatamente sobre esse aspecto que Elias falou com Eliseu e disse: olha, tu pediste uma dura coisa. Mostrando ali, não que o pedido dele era um pedido errado, não que ele não estava a pedir uma bênção, mas que iria haver um lado exigente, iria haver algo que iria trazer alguns aspectos desconfortáveis à vida de Eliseu. E de facto, pelas pessoas que nós conhecemos na Bíblia, que foram cheias do Espírito do Senhor, como o próprio Senhor Jesus, João Batista, Paulo, Pedro e outros, nós vamos entender e vamos observar que viver debaixo do domínio, debaixo do governo do Espírito Santo, é algo que muitas vezes nos vai trazer também a incompreensão daqueles que nos rodeiam, é algo que nos vai levar para lugares onde nós não queremos ir, é algo que nos vai levar a jejuar quando não nos apetece, é algo que nos vai acordar de noite quando nos apetece dormir e o Senhor, pelo seu Espírito, nos levanta para nós orarmos. E é nesse sentido, aqui estou apenas a falar de alguns aspectos, os irmãos terão certamente outros, às vezes posições, atitudes que o Espírito Santo nos leva a levar, que nos vão atrair a hostilidade de outras pessoas, a incompreensão. Mas há de facto uma bênção que supera todas esses aspectos menos agradáveis, se assim podemos dizer, que é a bênção de nós podermos ser usados neste projeto maravilhoso que é o projeto de salvação que Deus tem para a vida do homem. Se por um lado o facto de nós sermos sujeitos, de estarmos debaixo do governo do Espírito Santo, pode trazer da parte do mundo, da sociedade que está de costas viradas para Deus, alguma rejeição, essa mesma sujeição ela é também reconhecida por aqueles que estão sedentos de uma bênção da parte de Deus. E é por causa disso que esta mulher, depois de ver Eliseu passar ali, algumas vezes ela se vira para o seu marido e ela faz esta declaração: olha, está aqui um santo homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena nós termos uma vida sujeita ao governo do Espírito Santo. E nós vemos aqui na pessoa desta mulher, apenas sabemos o local onde ela vivia, que era uma cidade chamada Sunem, localizada ali no Vale de Jezreel, não muito longe da Galileia. E é interessante que esta mulher, a Bíblia não fala, por exemplo, acerca do seu nome, mas fala de várias características que ela tinha e que de alguma forma nós identificamos nela a vida da Igreja e dos seus membros em particular. Conforme eu dizia há pouco no início, quando nós iniciamos a meditação da palavra, o chamado que Deus tem para nós não é o mesmo. A maioria de nós, inclusivamente eu também, Deus não nos pede para nós deixarmos o nosso emprego, para nós nos dedicarmos de tal forma à sua obra que nos devamos abstrair da nossa família. Deus não nos pede que nós arrisquemos a nossa vida. E aquilo que Deus pede de nós é aquilo que esta mulher, a certo momento, ela começou a fazer. A palavra nos diz que, como ela começou a ver Eliseu passar por ali, ela, em primeiro lugar, o primeiro passo que ela deu foi
constrangê-lo a entrar na sua casa para comer. Irmãos, e há aqui algo que eu gostaria desde já observar, que é o seguinte: não foi Eliseu que obrigou, que coagiu aquela mulher a recebê-lo em casa. Foi aquela mulher do seu coração que teve um desejo tão grande que aquele homem ceasse e comesse ali na casa dela, da sua família, que o levou a constranger e a pedir àquele homem para ficar ali. Irmãos, e a forma como Deus quer que nós o sirvamos é assim também. Irmãos, se nós estamos a viver o nosso serviço, aquilo que nós damos para o Senhor, quer seja muito, quer seja pouco, se nós de alguma forma nos sentimos constrangidos, se nós sentimos que o serviço na casa do Senhor é um peso para nós, irmãos, é sinal que algo não está bem na nossa vida espiritual. Aquilo que o Senhor pede é que nós deiamos ao Senhor, não com peso, não de má vontade, mas com alegria. A palavra do Senhor nos diz exatamente isso. O Senhor ama aquele que dá com alegria. E nós vemos que com o passar do tempo, à medida que Eliseu ele ia àquela casa, aquela mulher, ela então, é nesse momento que ela diz: eis que está aqui um santo homem de Deus. E aquela mulher, ela teve um desejo de passar a um compromisso maior. Não apenas dar-lhe ali um tempo em que ela estaria com ele a cear e que depois Eliseu teria que arranjar outro lugar onde ficar, mas ela quis que o profeta ele pudesse dormir ali na sua casa. Nos faz lembrar aquele pedido que os discípulos de Emaús fizeram um dia a Jesus: fica conosco. Irmãos, é um desejo de um compromisso maior com o Senhor. E nesse desejo que aquela mulher teve, nós vemos que houve ali um primeiro passo. Ela não podia acolher o profeta ali sem ter o aval, a autorização ou o consentimento do seu marido. Havia ali um investimento também, havia ali um trabalho que tinha que ser feito, aquele quarto, aquele acréscimo, aquele anexo que ela queria ali fazer, tinha que ter também a autorização do marido, a participação de outras pessoas. E às vezes, irmãos, perante as dificuldades, perante às vezes as restrições que nós identificamos à nossa volta, nós podemos ter duas atitudes. Podemos nos acomodar ou podemos ir à luta, como assim nós podemos, assim de uma forma resumida, dizer. Então, irmãos, é isso que o Senhor nos ensina quando nós estamos perante uma adversidade, perante um obstáculo. Mas aquilo que nós temos que fazer não é baixar os braços e pensar: olha, Senhor, eu já não posso mais, tu entendes a minha situação. Mas aquilo que esta mulher fez e que serve de exemplo para nós é que ela procurou ultrapassar aquele obstáculo. E ao fazê-lo, nós vemos como ela alcançou vitória. O seu marido, que nós entendemos até pelas poucas informações que nós temos aqui, que não seria alguém tão devoto, tão espiritual como ela, mas ele acabou por aceder àquele pedido e então aquela família, eles acabaram por fazer um anexo e a palavra faz questão de mencionar que não apenas eles fizeram um anexo, mas eles colocaram ali várias coisas. Eles colocaram ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e também um candeeiro, uma lâmpada. Não é? Naquela altura não havia como existe hoje, era algo que era uma iluminação à base de óleo, mas era algo que poderia iluminar aquele lugar. É interessante, irmãos, voltar aqui a um aspecto que é o seguinte: aquele quarto, a palavra faz questão de mencionar que era um quarto pequeno. E lá está. O Senhor não pede muitas coisas de nós. O Senhor não pede grandes coisas de nós. O Senhor não pede o nosso dinheiro todo. O Senhor não pede o nosso tempo todo. Conforme eu falei há pouco, o Senhor também não pede
é que nós, na maior parte dos casos, que tomemos posições, façamos atitudes que nos levem a colocar em risco a nossa vida, a nossa reputação, outras coisas. Mas o Senhor, Ele espera de nós este pequeno quarto, esta pequena parcela da nossa vida, que não precisa de ser grande, mas o suficiente para que o profeta ele possa encontrar espaço e conforto para ali descansar. Em certo momento, um dos discípulos ele perguntou a Jesus. Ele disse, afirmou, Senhor, eu te seguirei para onde quer que tu fores. E Jesus lhe disse, as aves têm os seus ninhos, as raposas, os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus, aquele que deu a vida por nós, aquele que é o santo homem de Deus, aquele que é a salvação da nossa vida, não apenas da nossa, mas que Ele quer usar também as nossas vidas para salvar outros à nossa volta. Meu irmão, minha irmã, o Senhor, Ele tem encontrado, Ele tem podido reclinar a sua cabeça, encontrar descanso, encontrar conforto naquilo que nós lhe temos oferecido, no pouco que está à nossa disposição. Irmãos, nós não vamos aqui hoje falar em detalhe do que significa esta cama, esta mesa, esta lâmpada, esta cadeira. Mas, irmãos, o que é certo é que com estes elementos, certamente que Eliseu ficou confortável. A palavra nos diz também que a vez seguinte que Eliseu passou por aquele lugar, ele entrou e ele ficou ali. Irmãos, coisa maravilhosa, quando o Senhor ele encontra espaço para habitar no nosso coração, para usar as nossas vidas, para que Ele possa encontrar em nós alguém em que Ele possa descansar e confiar. Irmãos, nós podemos aplicar esta palavra a muitos aspectos, não vamos aqui entrar em detalhe, apenas dizer mais uma coisa. Aquela mulher, aparentemente, ela tinha tudo. Às vezes nós temos aquela noção de que apenas aquelas pessoas que têm problemas financeiros, têm determinadas necessidades, que estão em determinado tipo de aflições é que buscam a Deus. Isso não é verdade. Deus chama cada um de nós em circunstâncias diferentes. E esta mulher, aparentemente, ela tinha tudo. Chegou um momento em que o profeta lhe perguntou, olha, o que é que tu queres? Tu tens-nos tratado tão bem. O que é que tu queres? Qual é a forma que tu queres que nós te retribuamos? E aquela mulher, ela disse simplesmente, de uma forma muito simples, que ela não tinha grandes exigências e que ela não estava à espera de nada. Na realidade, ela já tinha tido uma parte da sua recompensa, não é? Porque ela estava ali perto agora do santo homem de Deus. E nós sabemos, é uma das promessas que o Senhor Jesus ele nos faz, é quem recebe um discípulo, o embaixador de Jesus, o recebe a Ele mesmo. Ela estava ali a receber o próprio Deus na sua casa. Irmãos, e quando nós recebemos a Deus na nossa vida, na nossa casa, o milagre acontece. Aquela mulher, ela era estéril. E com a bênção de Deus, com a intervenção de Deus, ela deu à luz. Louvado seja o nome do Senhor. É algo que nós podemos aplicar no plano material, foi uma bênção material que aquela mulher teve, mas que nós podemos também, sem grandes dúvidas, extrapolar para a parte espiritual, para aquela parte mais importante dentro do projeto que Deus tem para a nossa vida. Jesus, Ele nos promete, Ele nos diz que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. É isto que esta criança representa. Vida com abundância. Vida eterna.
o nosso bem maior. Irmãos, que esta palavra nos possa levar, que seja um convite para nós, a encontrarmos dentro das nossas vidas, do nosso tempo, dos nossos recursos, das nossas forças, das nossas capacidades, também nós, um quarto, não precisa de ser grande, mas onde o Senhor ele possa se sentir confortável e Ele possa abençoar também as nossas vidas. Irmãos, a paz do Senhor Jesus.